14, verso 6. 6, Martinho. Amém? João 14, verso 6. Uma terça-feira, temos culto aqui na direção do pastor Térico, culto de terça-feira tremendamente abençoado por Deus. Quinta-feira nós estaremos aqui. Eu gostaria, mas já posso para Deus. Deus já até me deu a palavra de quinta-feira, muito boa. E para aquele que quer se batizar, tem que estar aqui quinta-feira, tá? E a palavra vai pegar todo mundo, né? Toda a igreja vai aprender. Então vai ser um culto de adoração e palavra. Aquele que vai batizar, fazer uma força para chegar às 19 horas, já para a gente conversar um pouquinho. O culto começa às 7h30. Eu creio que 8h30, 8h40 a gente está encerrando. E vai ser bênção, amém? O pastor Luiz vai estar aqui nos ajudando no louvor, creio, na quinta-feira. 14:6. Disse Jesus, você sabe de qual? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai querido, a voz é minha, a palavra ela é tua. Que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, se revelar no nosso coração. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Pastor, se quiser fazer um barulhinho no violão aí, põe na cadeira ali. Um barulhinho santo, né? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a cada dia que passa, nós aprendemos mais de Deus. E é por isso que é bom estar na casa de Deus. Porque a gente aprende coisas novas. Porque quando você ouve a palavra de Deus, a igreja é uma escola. A igreja é um hospital para quem está doente. E ao mesmo tempo é uma escola para aquele que quer aprender. E nós aprendemos coisas novas da parte do Senhor. Então, irmãos, quando Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na realidade, ele estava se referindo ao tabernáculo, aqueles tempos de Moisés, quando Deus deu uma ordem de se levantasse o tabernáculo. Eu não quero entrar em detalhes do tabernáculo, porque tudo aquilo ali é figurativo e tudo que tem no tabernáculo leva a Cristo. Mas o tabernáculo ele tinha 3 portas, e não é coincidência, mano. Qual é o nome da porta? A primeira porta, caminho. A segunda porta, verdade. A terceira porta, vida. Então, no tabernáculo havia 3 portas. 2 portas eram só os umbrais. Hoje a gente chama de... Qual é o nome que usa para a porta, Luiz? Sem a porta. Marco. Né? O marco. Hoje a gente chama de marco. Então, 2, Edgar, era só o marco. A terceira não era só o marco. A terceira tinha um véu. Quando Jesus morre lá na cruz, a Bíblia diz que rasgou-se o véu. O mesmo véu que tinha no templo era o mesmo que tinha no tabernáculo. Na realidade, tudo que tinha no tabernáculo, no templo também tinha. A arca do Senhor estava lá no tabernáculo e no templo. Havia a pia, a pessoa entrava pela primeira porta, havia uma pia para a pessoa se lavar, e à frente havia o lugar do sacrifício. Então,
lançado, jogado sobre aqueles que ali estavam. Como eu disse, tudo leva a Cristo. João Batista, ao ver Jesus de longe, ele disse: não era digno nem de desatar as alparcas, o chinelo, mas também diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E entrar na primeira porta, isso aí, irmãos, muitos conseguem, entram. Entrar na segunda porta, muitos conseguem, porque as pessoas, elas pecavam e levavam o animal para ser morto no lugar deles, o sangue era aspergido, eles voltavam, porque ia até a segunda porta, na terceira porta eles não podiam entrar. Só entrava na terceira porta o sumo sacerdote, porque sacerdote é uma coisa, sumo sacerdote é outra coisa. O sumo sacerdote, ele atravessava o véu, entrava no lugar chamado Santo do Santo, e ali ele levava o incenso, Edgar, e enchia aquele lugar de incenso. Ele trocava a sua vestimenta. Por baixo da vestimenta sacerdotal, ele usava ali uma vestimenta de couro, porque lá no Santo do Santo, nem o suor do homem poderia estar lá. Era um lugar tão separado, era um lugar aonde aquele sumo sacerdote ia ter um encontro diretamente com Deus. Tem um louvor. Você já cantou ele aqui no Santo do Santo? Tua fumaça me esconde, assim? Só teus olhos me vê. Porque no Santo do Santo, no meio de todo aquele incenso, no meio de toda aquela fumaça, o sacerdote não podia entrar ali de qualquer maneira. Ele tinha que mudar, porque a veste sacerdotal era uma, a veste do sumo sacerdote era outra. Os sacerdotes que estavam na segunda porta recebiam o povo, faziam sacrifícios e dali o povo voltava para trás. Mas o sumo sacerdote era o único que entrava por trás, atravessava aquele véu. E do outro lado, irmãos, o negócio era tão sério, vocês já ouviram falar sobre isso aqui. O sacerdote amarrava uma corda na sua cintura, um monte de sino, e quando ele estava no meio daquela fumaça, e no meio daquela fumaça ele ia fazer sacrifício a Deus, não por ele, mas pela nação. Para que vocês entendam, entrar na primeira porta, caminho. Quantas pessoas que entraram no caminho e voltaram, se desviaram e nunca mais retornaram ao mesmo caminho? Não é assim, pastor Délio? Pessoas que entrou no caminho. Vamos ver o exemplo de Judas, viu milagres, Jesus ressuscita mortos, viu Jesus expulsar demônio. Judas estava no caminho, ele chegou e a verdade, ele foi a primeira porta, a segunda porta, mas não conseguiu passar na terceira porta. Jesus é o sumo sacerdote, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Agora, quando ele morre na cruz como Cordeiro Pascual, como Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que o véu que representa o véu do templo, que era o mesmo véu que tinha lá no tabernáculo, porque o tabernáculo era a continuação, o templo era a continuação do tabernáculo. O povo era nômade, eles faziam um acampamento aqui, montavam o tabernáculo, depois desmontava, lá na frente montava e depois desmontava, e Deus permitiu que Salomão construísse um templo.
Então o que tinha lá no tabernáculo, a mesma coisa que tinha, tudo figurativo, tudo levando a Cristo e tudo levando a vida eterna. Manácia, Alabassuria da Arábia. Então, irmãos, isso é muito sério, porque o sumo sacerdote, do lado de fora, alguns sacerdotes segurando a corda, do lado de dentro, o sumo sacerdote. Se Deus não aceitasse, poderia ter um incenso, poderia ter um sacrifício de um animal perfeito, porque o animal não podia ser cego, não podia ser aleijado, não podia ser doente. Mas se Deus não aceitasse, aquele sacerdote pagava com a vida. E olha que o sacrifício era para a nação. O caminho, a verdade, as pessoas entravam, faziam seu sacrifício e voltavam. Agora aquele sacerdote sabia que poderia perder a sua vida. Jesus morre. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto, porque Deus está no alto. Não se rasgou de baixo para cima, se rasgou de cima para baixo. O véu rasgou. Deus está querendo dizer, através da palavra, que hoje a pessoa pode entrar pela primeira porta. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Pode entrar na primeira porta, hoje pode entrar na segunda porta, e sem precisar de sacerdote. Deus te deu livre acesso. Você pode ir até a primeira porta, ou pode ir até a segunda, e se quiser, pode ir até a terceira. Só que para você chegar até a terceira e entrar, não é de qualquer maneira. Na primeira e segunda, você entra, você faz suas ofertas, seu sacrifício, e depois pode voltar até ser quem era de novo. Aí quando der a cabeça, volta e entra na segunda, na primeira e segunda porta. Mas na terceira porta, mesmo Deus rasgado o véu de alto a baixo, ali não se entra de qualquer maneira. Para você entrar no Santo do Santo, você tem que viver a palavra. Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Para você entrar no Santo do Santo, você tem que entrar em novidade de vida. Para você entrar no Santo do Santo, você tem que viver um verdadeiro arrependimento. Para você entrar no Santo do Santo, você tem que ter intimidade e comunhão perfeita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje, irmãos, acontece às vezes na igreja, de repente tem um mover de Deus, as portas lá no mundo espiritual, elas ainda existem. Aí tem pessoas que no mover de Deus, ele sente a presença de Deus, ainda está na primeira porta ou chegou na segunda, mas na terceira, irmãos, para que a glória genuína e verdadeira seja manifesta, não podemos apenas ser ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. Então a gente coloca muito assim no nosso coração: eu aceitei Jesus e pela graça que é o favor de Deus eu estou salvo e vou viver do mesmo jeito, e vou viver da mesma maneira. Eu vou aproveitar a graça para continuar vivendo a mesma vida. Esta graça não tem nem graça, porque a graça é um favor de Deus, mas esse favor de Deus não permite, não aceita que a gente venha continuar a ser a mesma pessoa que sempre fomos, porque Evangelho é mudança de vida, Evangelho é mudança de caráter, Evangelho, irmãos, vai nos fazer ser diferente. Quando realmente você entra hoje, o véu rasgou, e quando você vai direto
com Deus. Eu estava lendo esse texto, meditando em casa. O Espírito Santo falou muito no meu coração. É por isso que eu falo que quando você deixa de vir ao culto, primeiro quem bate palma é o diabo. Quando você falta o culto, faltou porque está doente, está passando mal, aconteceu algum imprevisto, não é uma coisa. Não vou hoje não porque eu estou cansado. Está cansado de quê? Porque para nós, a gente corre atrás assim, José. Você pode estar morto de cansado. Se você ir para 7h30 no serviço, você vai voltar e vai dizer para o seu patrão: eu não fui hoje porque eu estou cansado. Quando chegar terça-feira, aí você for, seu patrão não precisa vir para não, já tem outro no teu lugar. Eu vou mesmo descansar. Então, santo do santo, irmãos, é para aquele que realmente quer compromisso. Porque o reino de Deus não é reino de homens. A gente faz o que quer, na hora que quer, do jeito que a gente quer, não. Reino de Deus é estar debaixo do querer e da vontade de Deus. Para entrar no santo do santo, nós temos que tirar o eu, a vontade própria, o querer, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero estar na tua vontade, não fazer a minha própria. Eu comentei, se não me engano, foi terça-feira, ou se foi um culto retrasado, de domingo. Esse dia eu vi de novo reportagem de pessoas que estavam dias, compraram ingresso e estavam acampados, esperando chegar. Aí o repórter: por que você está? Não, porque eu quero ser o primeiro, porque eu quero estar lá na frente. Então os filhos das trevas, aqueles que vivem fazendo a vontade de Satanás, ele luta por coisas que não glorificam a Deus e que não vai levar eles a nada. E às vezes, irmãos, nós queremos fazer a obra de Deus relaxadamente, de qualquer maneira. E como é que seremos abençoados se não priorizamos? A palavra diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas nós queremos buscar o nosso reino, não é assim? O nosso reino. Queremos estar na nossa vontade. O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que trocar de veste. Ele vestia uma roupa de pelos de carneiro, porque depois que ele passasse por aquele véu, ele não podia ter nem cheiro de homem lá dentro, nem o suor, nem suar ele podia, porque devido ao suor, ele tinha que balançar a cabeça e começar a suar, tinha que sair de lá de dentro, não é assim, né? Depois que ele enchia aquilo de incenso, ele ia fazer o sacrifício, vai balançando os sinos. O que Deus, olha, irmãos, um homem, um sacerdote desse, ele tinha que ter convicção da intimidade dele com Deus. Ele não ia lá para morrer, ele não ia lá para ser fulminado por Deus, não sobrava nem cinza. Ele tinha que ter convicção da intimidade. Chegava o tempo dele entrar, eu creio que ele se santificava antes para poder entrar lá. E todo o cuidado, ele olhava para dentro dele para ver como estava a vida dele com Deus, porque ele ia entrar no lugar sagrado. E você sabia que lá dentro não tinha lamparina, lampião, não tinha luz humana nenhuma. A glória de Deus era tão grande quanto se manifestar que clareava tudo de lá. Você vê que tem texto da Bíblia que fala que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhou tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele, para Moisés. Tamanha era a presença e a glória. Mesmo o tabernáculo, ou mesmo o templo
Jesus está dizendo: olha, eu ainda sou o caminho, mas o caminho é para permanecer. E outra coisa, irmãos, eu vi até um pastor falando, pegando a palavra desse pastor, quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabia que essas palavras nós temos que viver ela? Porque que dá? Se você tiver uma vida reta, correta, intimidade com Deus, as pessoas vão vir ao Pai através de você. As pessoas têm que vir ao Pai através de mim. As pessoas têm que vir ao Pai através do pastor Derek, através da tua vida. Se você não der testemunho de cristão, como é que as pessoas vão se chegar a Deus? Como é que você vai poder dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Claro que Jesus é o único que salva, mas pegando essa palavra que ele está querendo dizer: olha, hoje, porque ele ainda não tinha morrido, ele estava vivo, ainda é um homem de Deus, representante do céu na terra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Deus, ele quer levantar a pessoa nesses últimos dias, para não ficar só na primeira e segunda porta, porque as pessoas nos dias atuais se acostumaram com os seus pecados, com os seus erros, com as suas falhas, e não procuram voltar à essência do Evangelho. E Jesus está querendo dizer: olha, eu quero ser na tua vida o caminho, mas eu também quero ser a verdade, mas eu também quero ser a vida. O véu do tempo rasgou, e o meu Pai quer continuar tendo intimidade com você. Agora, a intimidade com Deus não vai depender de Deus. A intimidade com Deus vai depender das tuas atitudes. A maioria dos cristãos hoje, a maioria, irmãos, entra no caminho, chega na verdade, mas a maioria deles não consegue chegar na vida. Não consegue, irmãos. Porque na vida, para você chegar na porta, mesmo com o véu rasgado, é muito sério, irmãos. É muito sério. É muito sério. É uma alegria quando você consegue chegar no caminho. Jesus, eu sou o caminho. E a pessoa sendo no meio da fumaça, nos olhos de Deus vivendo. Eu gosto de um louvor que tem essência, né? Esse louvor que eu falei aqui tem essência, né? O santo do santo, com a fumaça no escuro, só teus olhos me veem. Quando você entra no santo santo, é que ele cresce e eu desapareça. Quando você entra no santo do santo, é só ele. É como se você não existisse, só ele te vê. E é tão bom, irmãos, quando só Deus, ele vê, quando ele contempla. Que nós não viemos ter o medo que o sacerdote tinha. Por que ele tinha medo? Porque ao entrar na terceira porta, que era a porta da vida, porque querendo ou não, todos nós queremos ver Deus. Se não for aqui na terra, vai ser no céu. Queremos ou não? Para a gente ver Deus, você tem que entrar pela porta da vida. E a igreja, ela precisa se voltar para Deus, porque já passamos na porta. Caminho, as portas, a porta do caminho, você já conhece de cor. Conhece ou não conhece essa lei? Eu sou o caminho, já conheço. Também sou a verdade. O que é a verdade? Porque a verdade é Deus, a Cristo.
Não existe outro caminho, é Ele. Então ele está falando dele mesmo. Que revelação profunda de cá. Eu sou o caminho, quer dizer, ele está voltando lá no tabernáculo. Ele estava falando de jeito que talvez você não iria entender, mas os judeus iriam entender. Porque os judeus sabiam que no tabernáculo tinha a porta chamada caminho, a porta chamada verdade e a porta chamada vida. Eita glória! E essa palavra nessa noite é que nós possamos olhar para nós e ver como é que a nossa vida está com Deus, irmãos. A gente tem que ter noção que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que entender que estamos aqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Por mais que você tenha sonhos, por mais que você tenha projetos, por mais que você lute para conquistar alguma coisa, tudo aqui é passageiro. Como diz Jó, nu vi no ventre da mãe, nu volto para lá. Tem pessoas que têm milhões, trilhões, quatrilhões, tem pessoas que têm tanto dinheiro que não sabem o que fazer, mas quando morrer não leva nada. Nada da terra, nem leva para o céu, nem leva para o inferno. E para o cemitério só vai o corpo mesmo. E como eu disse aqui uma certa feita, se colocar alguma coisa lá, até aliança, irmão, o coveiro vai lá, o coveiro fica de olho, você sabia? Sabia, José, o coveiro fica de olho? Ele é o camarada com o relógio caro, o defunto está lá com o relógio caro, uma aliança bonitona, a família vai embora e vai lá, acaba de novo e tira tudo do defunto. Aí quando a família for lá pegar os restos mortais, cadê o relógio? Cadê a aliança? Porque nem isso leva, fica tudo aí. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, irmãos. Deus, ele se revela em cada detalhe dentro da palavra. E hoje à tarde eu meditando assim, meu Deus, que maravilha! Aquelas 3 portas que tinha no tabernáculo, Jesus é todas as 3. Até a pia onde eles se lavavam. Aquela pia representa Jesus, ele é a água da vida. É ele que limpa, é ele que purifica, é ele que sacia. Aquele cordeiro que era morto e o sangue espergido, era ele. Todo cordeiro que era morto representava ele. Aquele sacrifício que o sumo sacerdote ia fazer, era ele. Tudo leva a ele. Eu não sei de cabeça aqui os utensílios que tinha lá no tabernáculo no templo, mas todo utensílio que tinha lá, todos eles levam a Cristo. Não é assim? Leva ou não é? Leva a Cristo, todo ele. E todo aquele utensílio por representar a Cristo. 1 Coríntios 16, não sabeis vós que sois templo. É a mesma coisa que Jesus puder estar falando assim, não sabe. Paulo está falando assim, não sabeis vós que sois tabernáculo. Tem alguns textos na Bíblia que falam de tabernáculo, não é assim? Tem textos que falam sobre tabernáculo. E somos como tabernáculo. Mas Paulo está dizendo, vocês são templo. Vocês são tabernáculo. E tudo que tinha no templo, tinha no tabernáculo, que representa Cristo, está dentro de nós. Porque somos tabernáculos. E eu louvo a Deus, irmãos. Porque só 2 portas, minutinho, Léo. Mas hoje as 3 portas não tem. As 3 portas estão livres. Pois se você falar assim, eu vou tomar uma posição, eu já peguei o caminho, já conheço a verdade, o véu rasgou e eu entrar nessa porta da vida, porque eu quero ver o face a face. Eu quero estar na presença
Eu quero estar envolvido na glória. A terceira porta, a vida, ela não tem mais o véu. E Deus não pode escolher por você. Pastor não pode escolher por você. A decisão é sua. Porque tem pessoas que pegam o caminho, mas continua a mesma. Pega a verdade, mesmo conhecendo a verdade, continua a mesma. Mas para entrar na terceira porta, não pode ser a mesma pessoa. É por isso que nós temos que pedir a Deus para mudar a nossa natureza humana. O que é a natureza humana? A natureza humana, ela pede para pecar. A natureza humana, a nossa carne, ela pede para pecar contra Deus. E nós temos que vencer. É por isso que lá em Romanos, tem alguns versículos em Romanos que falam: todo aquele que anda na carne, a tendência é morrer. Mas aquele que anda no Espírito, irmãos, é isso que Deus quer. Entra na terceira porta, mas não viva mais na carne. Começa a viver no Espírito. Aí quem começa a viver na direção do Espírito, tem alguns textos na Bíblia, lá em Apocalipse, que fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você entra na terceira porta, você começa a entender quando o Espírito de Deus diz à igreja. Porque uma pessoa carnal, irmãos, ela nunca vai entender o que Deus está falando no coração dela. Você sabia que às vezes tem pessoas que saem da igreja aborrecidas? Às vezes tem pessoas que saem murmurando contra a palavra. Por isso que eu digo aqui, irmãos, a voz é minha, mas a palavra é de Deus. E do que eu prego, se eu sair da palavra, a pessoa pode murmurar, reclamar, mas se eu estou dentro da palavra, aí não é comigo, é com Ele. Então temos que ter muito cuidado com isso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? O Santo do Santo. Na fumaça, na escola, só teus olhos. Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém vê ao Senhor. O que é santificação? Se separar. O que eu fazia, eu não vou fazer mais. Me separei. Já passei na primeira porta, passei na segunda porta, estou caminhando para a terceira porta. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sem se separar, ninguém verá Deus. E a santificação, ela tem que estar no corpo, na alma e no espírito. Corpo, alma e espírito, caminho, verdade e vida. Olha que espírito e vida encaixa. Amém? Corpo, alma e espírito. Caminho, corpo, verdade, alma, espírito, vida. E o incenso, irmãos, já estou encerrando, pastor Luiz. Pastor Luiz entende muito de incenso. De vez em quando ele está enchendo um lugar de incenso. Você sabe o que é o incenso? É oração, irmãos. Quando o sacerdote enchia aquilo de incenso, hoje, nos dias atuais, é oração. Não tem como Deus se manifestar. Não tem como você passar a terceira porta se você não tiver incenso, se você não tiver uma vida de oração. A oração é incenso, é o cheiro agradável à narina de Deus. Tanto que o próprio Deus diz que as nossas orações, elas estão guardadas dentro de salvas de ouro, e como incenso, ela cheira, ela tem aquele aroma na narina de Deus. Oração de assinante, você nem lembra mais, está lá diante dele. Sabia disso? Oração que você já esqueceu, mas está lá. Oração de você que fez há 20, 30 anos atrás, você está nem lembrando, está lá. E é como incenso.
Porque orar é falar com Deus. E você só fala com aquele que você conhece, com aquele que você tem intimidade. Você já pensou um estranho te parar na rua e querer puxar assunto com você? Principalmente você que é mulher. Um homem te parar na rua, querer puxar assunto? Na hora você vai gritar até a polícia, socorro. Não sabe quem é. Agora quando você conhece a pessoa, você tem intimidade com a pessoa, aí você tem prazer de estar com ela e conversar com ela. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Opa, já está segurado. Palavra muito boa, né, irmãos? Deixar a gente vai pregando. Vocês entenderam a palavra de Deus? Entenderam? Diz amém? Amém. Ficamos de pé no nome de Jesus. Você sabe o pedacinho? Você sabe, Marcinho? O pedacinho dele? Hã? É o microfone aí, tempo que eu sei disso. Passou um pouquinho do horário, mas enquanto a Martinha tenta puxar o louvor ali, o Edgar vai estar distribuindo pão, o NN distribui. Não, pastor, pode distribuir o cálice. Amém? Esse vai abrir aí, tá? É 2 negócios de pão, ou senhor? Fica aí com ele, vai ajudar. Um passa o pão do lado, outro passa o povo do outro lado. Vamos lá. Glória a Deus. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só pra graça me faz, tua presença, meu prazer. Santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz, tua presença, meu prazer. Amém. Vamos. Do santo, do santo. Eu sou que posso entrar, a ti somente eu canto, ao grande eu sou que honra. Eu adoro. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Vamos pela fé entrar por essas 3 portas. A primeira porta do pátio externo, a segunda do santuário, a terceira do santo. E através de Cristo Jesus, pelo sangue derramado pela cruz, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Esse é o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue. Ele diz fazer isso em memória de mim até que eu volte. Isso é uma promessa. Repete comigo. Promessa. Fazer isso
que seja, Senhor, para renovo espiritual. Aqueles que porventura não poderão comer do pão e beber do cálice, que eles também venham se renovar e que logo, logo eles possam estar em comunhão, participando desta festa, porque é motivo de alegria participar deste momento tão precioso. Pai querido, perdoa meus pecados, os pecados da minha família, pecado da igreja, pecado da nação. Perdoa nossos pecados. Daqui a pouco estaremos com o Senhor. Estaremos na eternidade. Pai querido, e assim nós cremos. Comendo pão, beber cálice. Oh, alamanás, alabás. Decanto e de alamanás, suriana. Decanto, alamanás, alapapavás. Eu adoro a ti,